Qual a chance de o volante Fred do Fenerbahçe virar reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história. Fala também do Palmeiras, de olho em lateral, contratado pelo Wolverhampton. Tem novidades também sobre o futuro de Luigi do Palmeiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Luigi, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luigi não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Preciso te contar que o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais investiu na janela de contratações do início do ano. Somente a Inglaterra, com um investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E a Itália, através dos seus clubes do Calcio, com 1 bilhão e 400 mil, gastaram mais que os times brasileiros. É bem verdade que a gente pode ainda ter o Brasil ultrapassando a Itália nos próximos dias. Nesse momento, o Brasil já tem um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, já inclui nessa conta a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo. John Arias está muito perto de virar reforço alviverde. O Palmeiras vai desembolsar 155 milhões de reais, o que faria com que a conta do Brasil chegasse a 1 bilhão 370 milhões de reais, ficando bem próximo da Itália. Como a janela por aqui só se encerra em 3 de março, ao contrário das principais ligas europeias, é natural que o Brasil assuma, dentro de algum tempo, o segundo posto no mundo entre os países que mais investiram em contratações, números que impressionam e mostram como o futebol brasileiro se reestruturou e tem feito sucesso. Só para completar, outro número assombroso. Esse 1 bilhão 200 milhões de reais investido pelo futebol brasileiro se torna ainda mais significativo se a gente comparar com os outros 9 países que compõem a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. É que esses 9 países gastaram com reforços nesse ano de 2026 apenas 152 milhões de reais. A contratação do Arias, por si só, é mais do que todo o investimento feito por clubes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, do Equador e companhia limitada. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nesta sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe,
para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. A última sobre o Verdão, John Arias será contratado por 155 milhões de reais ou 25 milhões de euros, o acordo está sacramentado. O Palmeiras só espera pela liberação do time inglês para que o Arias embarque para São Paulo, realize exames médicos e assine um contrato de 4 temporadas. Desses 25 milhões de euros, 10 milhões de euros serão pagos à vista. A expectativa é de que a liberação do Arias aconteça ainda durante o fim de semana. Qualquer atualização sobre o tema eu volto para contar para vocês. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas, nessa temporada, 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Nicola, em janeiro, a informação que eu tenho é de que o Arias não retornará ao Brasil nessa janela. 3 semanas depois, Arias está perto de ser anunciado como reforço palmeirense. É verdade, Leonardo, mas só para entender e contextualizar. Desde janeiro, o Wolverhampton perdeu mais 4 ou 5 jogos, se afundou na zona do rebaixamento e não tem mais chance de escapar. Hoje, inclusive, a principal briga do Wolverhampton é para não ter a pior campanha da história da Premier League. Tá? O time tem 8 pontos. Vou até pegar aqui a classificação, só para a gente contextualizar. Acho que é legal até para vocês entenderem. São 8 pontos conquistados depois de 24 rodadas, tá? O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Nottingham Forest. Então, 8 para 26, a gente está falando de uma diferença de 18 pontos. Ou seja, o Forest foi rebaixado. Se o Forest, nesse período de 3 semanas, tivesse tido resultados um pouco melhores, a ideia era mantê-lo. Beleza? E só para completar, né? O Palmeiras precisou pagar 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton desembolsou para tirar um dos principais jogadores da América do Sul. Olha que loucura. O Arias sai do Brasil grandão, gigante, vendido por 17 milhões de euros. Vocês vão lembrar, né? A discussão era se o Arias ou o Arrascaeta, quem era o melhor jogador em atividade no Brasil. Ele vai para a Premier League por 17 milhões de euros. 7, 8 meses depois, o Palmeiras o compra gastando 8 milhões de euros a mais do que o Wolverhampton. Importante registrar que o Fluminense vai ter direito a 800 mil euros desse negócio. O Flu ficou com 10% da mais-valia. Se a mais-valia foi de 8 milhões de euros, mais-valia é o lucro, né? Vão sobrar para o Fluminense 800 mil euros. Bora falar agora sobre Danilo, volante revelado no Palmeiras, foi alvo de nova proposta alviverde. Nessa quarta-feira, o Palmeiras procurou o Botafogo e sugeriu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Vale contar que John Textor chegou, por meio das suas redes sociais, a negar essa proposta, tratando ela como fake news. Posso assegurar, depois de ouvir partes envolvidas no negócio, que sim, existiu a oferta.
É a segunda tentativa do Palmeiras em fechar com o Danilo em poucos dias. Na semana passada, Danilo e Palmeiras chegaram a cogitar que o atleta fosse à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, saindo livre. Na oportunidade, o Botafogo lhe devia 3 meses de direitos de imagem, além de fundo de garantia. Para não perder o jogador, o Botafogo se apressou, fez o pagamento dos atrasados e o Danilo não conseguiu ir à justiça. Enquanto isso, dentro de campo, o volante está deitando e rolando. Só 24 anos de idade, 4 gols marcados em 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Ele divide a artilharia do torneio com o Carlos Vinícius. Fez 2 gols na vitória por 4-0 contra o Cruzeiro. Na semana passada, fez mais 2 gols na derrota do Botafogo por 5-3 para o Grêmio na Arena Gremista. Importante registrar que o Danilo está feliz no Botafogo, apesar de todos os atrasos. A relação dele com o Martim Anselmi é espetacular. Novo técnico do Botafogo tem feito o Danilo jogar uma função mais avançada, o que permite que seu futebol apareça. O grande ponto é que John Textor, o acionista e dono do Botafogo, não tem cumprido com os acordos com seus representantes e também em relação a pagamento de luvas. É isso que incomoda demais o jogador. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras, né? Neste sabadão, dia 7 de fevereiro, atualizações do mercado da bola. O Palmeiras que tá no mercado, né? Tá agitando aí o mercado, todo mundo tá agoniado aí, porque o Verdão tá começando a trazer bons nomes, né? Então, rapaziada, deixa o like aí pra fortalecer. Se você quiser comprar a camisa do Palmeiras, tem um link no comentário fixado. E durante a tela do vídeo aí, durante o vídeo, fica um QR Code, se você apontar a câmera do seu telefone para o QR Code, que você será direcionado para a camisa do Verdão. Você pode escolher qualquer camisa que estiver lá, independente se é essa que está aí aparecendo no link ou no QR Code. Você pode comprar a camisa que você desejar, que se você comprar durante aí 2-3 dias depois de clicar no nosso link, o nosso canal vai receber comissão aí, que nós somos afiliados aí, tá bom? E o link vai ficar no comentário fixado e também no QR Code durante a tela do vídeo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!